Amor, invencível amor. Como pode que Jesus, mesmo no momento mais crítico, que mais ameaçava diretamente a ele mesmo, no momento de vida e morte, ainda fosse apenas demonstração de puro amor? Como pode? Nós estamos muito longe de poder aquilatar a real dimensão desse ser. Hoje vamos fazer um pequeno exercício de expansão da nossa visão. Vamos lá? Lá em Mateus 26, de versículos 63 e 64, nós temos a seguinte passagem do arremedo, do teatro, da comédia, do julgamento de Jesus. Então, ali Caifás, o sumo sacerdote, já tinha regimentado uma série de falsos testemunhos e Jesus sempre permanecendo em silêncio, o que desconcertava toda a corte e todo o teatro montado para aquilo. A passagem, então, o evangelista nos conta assim: insistindo o sumo sacerdote diante do silêncio de Jesus, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Como entender essa passagem? Como compreender o que estava em jogo ali? Vamos retroceder então 33 anos antes disso, ou mais, para, dentro das nossas limitações, entendermos a movimentação espiritual, o que aconteceu no mundo espiritual e particularmente nas trevas, nas furnas, na parte mais densa do umbral. O que aconteceu com a chegada de Jesus? Na verdade, as trevas nunca foram unas. As trevas sempre se caracterizaram por disputas, por fragmentações, por guerras. Mesmo nos momentos em que, por situações conjunturais, um grande poder dominava as trevas, mesmo nesses momentos, o medo que garantia aquela aparente unidade apenas muito mal encobria a grande divisão que estava ali, já que todos os subordinados tramavam, resistiam, lutavam, guerreavam dentro de si, nas sombras, em segredo, mas deixavam evidente a fragmentação existente. Então, as trevas nunca tiveram essa característica de unidade. Quem tem a característica de unificar, de integrar, de arregimentar é o amor. Mas naqueles tempos, as trevas resolveram pelo menos se reunir, sem deixar as suas profundas divergências, ódios e inimizades,
mas pelo menos eles precisaram se unir, deixar isso tudo de lado para se unir, porque uma grande ameaça chegava até eles. Muito bem informados, eles também passaram a saber que uma luz absolutamente inimaginável estava para vir até a humanidade. Uma luz assessorada ainda de anjos poderosíssimos. Era tão grande o episódio, era tão eloquente a situação, que todos se reuniram. Um mar imenso de soldados gosmentos, odiosos, esmagados de culpa, de medo, de preconceito e por isso mesmo violentíssimos. Uma multidão de generais verdadeiramente monstruosos articularam toda a sofisticada e milenar tecnologia de destruição que haviam acumulado. Pois diante de todo esse poderio jamais reunido pelas trevas, eles chegaram à conclusão: não havia como enfrentar. Não havia como se defrontar com aquele poder que ali chegava, pelo menos no mundo espiritual. A derrota seria certa. Com o senso prático e a lucidez de visão que eles tinham disso, eles perceberam que só haveria uma forma de lidar com a situação: trazer a disputa para o seu terreno, para a sua humanidade, para a sua base de sustentação. Enfrentar Jesus na terra. E sob as ordens de um dos mais vigorosos generais das trevas, Caifás. Pois ali, naquele momento supremo, em que Caifás estava determinado, o que quer que acontecesse, iria proclamar a morte de Jesus, aquela morte do corpo de Jesus, que resultaria para ele mesmo, Caifás, e para os seus generais e para a multidão dos grandes oficiais das trevas, uma morte espiritual milenar. O que Jesus fez para reagir? Naquele momento, qualquer ser humano atacaria, organizaria vinganças, pelo menos protestaria e amaldiçoaria tão intensa e baixa articulação, vibração, tão intensos e baixos pensamentos e sentimentos. Pois sabe o que Jesus fez? Nessa passagem nós vimos. Vamos repetir? Ele proclamou que ele, Caifás, veria em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O que isso significava precisamente? Ora, absolutamente todos os instrutores espirituais, obreiros de Jesus, quando vão até algum lugar das trevas, são obrigados a recolherem sua luz, a se tornarem opacos, a apagarem a si mesmos para
não humilharem, não oprimirem, não atacarem inutilmente as pessoas que estão lá nas trevas. Se um mísero obreiro de Jesus precisa fazer isso, que esforço não terá feito o próprio Mestre? Para minimamente poder se relacionar com pessoas, mesmo com seus anjos, ele precisou apagar-se muitíssimo, num fabuloso exercício que mostrou o poder fabuloso da sua mente. Que força, que vigor teve essa alma para apagar-se tanto e poder se manifestar na terra. É entendendo esse movimento que a gente compreende que recursos fabulosos Jesus usou nesse momento. Ele percebeu que para quebrar uma casca tão dura como a de Caifás e dos seus comandados e comandantes, dos seus companheiros na tenebrosa articulação, que aliás, diga-se de passagem, não diminuiu um segundo do tempo planejado de Jesus estar na terra, não teve nenhuma vitória efetiva. Ao contrário, apenas se expôs e se abriu para a atuação de Jesus contra essas trevas tão grandes, ou a favor dessas trevas, porque Jesus jamais foi contra ninguém, propriamente dito. Ele proclamou, ele se manifestou, ele se revelou. Não naquele momento, mas como ele disse que ele veria em breve o Filho de Deus em todo seu poder, sua glória e seu amor. O que isso quer dizer? O mundo espiritual nos revela que a primeira providência que Jesus teve logo após o desligamento do seu espírito em relação ao seu corpo foi sumir rapidamente. Ele foi pessoalmente às trevas mais densas, lá onde se coordenava e se articulava a ação das trevas na terra, no quartel-general do inimigo, vamos dizer assim, pelo menos daqueles que se julgavam inimigos da luz. Foi lá com dois objetivos: o mais imediato, resgatar Judas, que havia se matado e foi imediatamente capturado por aquelas trevas terríveis. Mas ficou lá, depois de resgatar seu amigo, ficou lá por 3 dias. Os 3 dias que antecederam a ressurreição foram investidos por Jesus no tratamento, no ensinamento, na transformação daquelas imensas multidões. Quantos bilhões terá Jesus resgatado? E como ele fez isso? Como colocado por ele mesmo, como previsto por ele mesmo, ele apenas manifestou o seu imenso, infinito, incompreensível até hoje amor. Ali ele externou-se, ele realizou-se, ele demonstrou o que ele verdadeiramente era, não para ofuscar propriamente com a luz, mas para inundar com seu amor. Essa passagem é maravilhosa e mostra
um aparente Davi pequenininho diante da grande multidão, do grande Golias, armado, feio, poderoso, forte, violento, e ele apenas girando a funda lançou o seu amor sobre a testa e sobre o coração do gigante. E sozinho, com o seu imenso amor, venceu imediatamente ou inoculou no coração daqueles bilhões de seres, em todos os corações dos bilhões de seres, um remédio de longa duração que iria ficar gravado inesquecivelmente em todos aqueles seres, agindo em cada minuto, em cada segundo, por toda a eternidade. Que a gente, mesmo com a nossa limitação, que essa réstia de luz que conseguimos perceber desse momento, nos inunde a todos, porque se para eles foi dedicado tanto amor, certamente também haverá esse mesmo amor para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.